numa família e não escolhe, né, também é conosco, né, quando nós entramos. Às vezes nós olhamos para os nossos parentes e pensamos, infelizmente, todos esses são a minha família. E a igreja é exatamente assim, né? Às vezes a gente pensa, poxa, infelizmente, essa pessoa faz parte da mesma igreja que eu. Mas, né, como em uma família a gente não escolhe os membros, aquela galera da nossa família, não importa o que aconteça, na igreja também, essa galera será parte da nossa família, não importa o que aconteça, né? Mesmo que, essa pessoa é muito chata, é difícil lidar, vamos mudar da igreja. Aí muda, na outra igreja você vai achar uma pessoa do mesmo jeito, ou então pior, aí você vai ficar mudando de igreja direto, né? Então o problema não é só essas pessoas difíceis, mas também nós, né? Que nós queremos idealizar uma igreja perfeita, onde não existe pecado, mas só o fato de você, né, de nós entrarmos em uma igreja, já tornou ela um pouco pior, porque nós também somos pecadores, né? O que muitos desigrejados diziam é que a igreja tem muitos hipócritas, né? Ele é mais um que seria muito bem-vindo em nosso meio, né? Porque de certa forma todos nós seremos hipócritas, em certo sentido, em algumas áreas, né? Mas o desigrejado, ele arrogava para si superioridade, dizer, não, essa galera aqui eu não me misturo porque elas são hipócritas, são pecadoras. Eu não, eu sou 100%, eu nunca pequei, nem nunca vou pecar, né? O que é uma contradição, porque a igreja é composta de pessoas e nós teremos de lidar com elas sempre, né? Na eternidade, a pessoa que não gosta da igreja, não sei como ela pensa que será na eternidade, porque as pessoas, tudo que ela não gosta, vai estar lá, se ela tiver, né? Se ela tiver, vai estar lá no meio. Então, toda a igreja vai possuir pessoas que são um desafio para amar. E nós pensamos isso de outras pessoas, né? Nossa, Gramoré tem uma pessoa ali, Arthur é uma pessoa muito difícil de lidar, muito difícil de amar. Mas às vezes a gente esquece que nós mesmos podemos ser essa pessoa difícil de lidar, difícil de amar também, né? Nós não estamos isentos, né, disso. E é bem provável que isso aconteça conosco também. Nós sejamos esse tipo de pessoa, né? Então, como em todas as festas de família, reuniões, né, na igreja vai ter os tios doidões, os tios do pavê e os irmãos complicados, né? Mas da mesma forma que a gente não elimina, né, a consanguinidade desses parentes na igreja, nós também não eliminamos, porque na igreja o sangue que nos une não é o sangue físico, né? É o tipo sanguíneo, né, físico, mas o sangue de Cristo, que é um sangue muito mais poderoso, infinitamente, né, muito mais poderoso para nos ligar um ao outro, né? Então, o sangue de Cristo faz com que esses tios doidões e os irmãos complicados façam parte da nossa família, e não há nada que separe esse grau de parentesco entre nós e essas pessoas, né? Ou entre essas pessoas e nós, se nós formos os irmãos complicados e os tios doidões, né? Então, a ideia toda que ele quer passar com esse exemplo é a doutrina da adoção, né? Que nós vemos em abundância ali na Escritura, né? Então, na adoção nós recebemos um novo pai, no caso é Deus, e uma nova família, que é a sua igreja, né? Então, quando você é adotado, você recebe uma nova família. Alguém, por favor, abra aí em Gálatas 4, do 4 ao 7, para a gente ver como o apóstolo Paulo vai tratar dessa questão da adoção, né? Então, a igreja será composta aí por irmãos e irmãs que são adotados pelo mesmo pai. Quem achou pode ler, por favor. Então, aí Paulo é bastante claro, né, ele mostrando também o papel da Trindade, né? Deus enviando o seu Filho no tempo certo, no tempo perfeito, para redimir, né, o seu povo, né? E o Espírito, né, testifica no coração desse povo que agora eles são filhos de Deus, e Deus nos tira
desse estado de escravidão e nos coloca dentro da sua própria família, né, nos tornando assim herdeiros, né? O filho adotivo tem os mesmos direitos que filhos legítimos, né? Então, Jesus, como o filho legítimo de Deus, o filho unigênito, né, na sua morte, sua obra, ressurreição, ascensão, né, adquiriu para si todas as coisas, né, e nós, como irmãos adotivos, também somos herdeiros da mesma coisa, das mesmas coisas que Cristo, né, é herdeiro também, tá? Então, nós somos adotados, somos parte da família de Deus, né? Então, a fé em Cristo nos dá um novo relacionamento com Deus, o Pai, e também com os membros da nova família, tá? Como membros da família da fé, nós temos o dever e o privilégio de cuidar uns dos outros, né? As escrituras, né, principalmente nas epístolas, nas cartas, estão recheadas de mandamentos, de exortações, que é chamado de mandamentos dos uns aos outros, né? Os autores bíblicos vão dizer: sejam gentis uns com os outros, cuidem uns dos outros, né? Edifiquem-se uns aos outros, né? Então tem vários mandamentos assim. Então, como parte dessa mesma família, nós temos esse dever. Mais na frente a gente vai ver um pouquinho melhor a questão de nos esforçarmos para manter, né, esse cuidado e essa unidade. Por favor, alguém abra. Irmã Terezinha ainda está em Gálatas aberta aí? 6:10, por gentileza. Gálatas 6:10. E aí Paulo mostra, né, que nós devemos fazer o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé, né? Sempre existe esse contexto familiar também na imagem da igreja, né? 1 Timóteo ele vai dizer que, né, deve-se tratar os homens mais velhos como pais, as mulheres mais velhas como mães, né? As irmãs mais novas como irmãs, mostrando como nós devemos lidar e cuidar, né, dos nossos irmãos na fé. Então, a outra imagem que ele vai dar do que é uma igreja, a gente viu que é uma família, né, onde os crentes são adotados e inseridos nessa família de Deus e que recebem os privilégios de filhos biológicos também, né? Então, a outra imagem que ele vai dar é que a igreja é uma embaixada do céu. A embaixada é um pedacinho de outro país dentro de um país, né? Nós temos aí diversas embaixadas, onde ali, naquele lugar, representa toda uma nação dentro de outra nação, né? Uma embaixada francesa aqui no Brasil representa a França dentro do nosso país, né? Então, da mesma forma, a igreja é uma embaixada do céu, por assim dizer, porque nós somos cidadãos do reino, mas não moramos, né, nessa nossa pátria ainda, mas estamos dentro de outra pátria, né? Então, esse já e ainda não reflete bem a igreja como uma embaixada, né? Nós já somos o já e o ainda não. O já é que nós já experimentamos a salvação e a transformação em Cristo, né? Nós já temos esse status, mas o ainda não é que a gente ainda aguarda essa salvação plena e final, né, com todo o povo de Deus. Vamos ter sempre isso em mente, sempre é o povo de Deus que está em foco, né? A salvação é individual, claro, né? Mas Deus quis chamar para si um povo, né? É um povo, não sou só eu individualmente, né? Então, agora nós somos transformados por Jesus, o nosso irmão mais velho, e a igreja local vai funcionar como esse território do céu dentro da terra, sob o governo de Cristo, né? Então, a imagem que a Bíblia nos dá é como peregrinos e estrangeiros, como a gente vê lá em 1 Pedro 2:11, e Filipenses 3:20 vai dizer que nós não somos cidadãos daqui, né? A nossa pátria está no céu, nós aguardamos o Senhor Jesus de lá para trazer a nossa pátria, né? E assim nós sermos cidadãos plenos, digamos assim, desse reino, né? Então, a nossa vida e a missão aqui devem levar o mundo a perguntar: vocês não são daqui, né? Então, como habitantes deste lugar, mas com uma cidadania de outro lugar, né? A nossa mente, o nosso comportamento, né? O nosso estilo de vida, né, deve levar outras pessoas a dizer: essa galera mora aqui, mas não é daqui, né? Quando a gente vê
algum gringo no meio da rua, a gente sabe logo, esse bicho é gringo, não é pelo jeito de se vestir, pelo jeito, algum comportamento, ele diz, esse bicho não é daqui não. Né? Então, da mesma forma, nosso viver deve apontar e fazer com que as pessoas pensem consigo mesmo, né? Rapaz, essa pessoa é diferente, eu acho que ela não é daqui. Então, é essa que deve ser o nosso estilo de vida, né? Como cidadãos dos céus, mas que ainda não está morando em sua pátria, né? O autor vai dizer, a nossa cidadania está nos céus e aguardamos que o nosso Salvador venha de lá para cá e faça nova todas as coisas, né? Então, mais uma outra imagem que ele vai dar, na verdade ele vai mostrar o que é agora a reunião da igreja, né? Que ela não é uma simples reunião religiosa, né? Que pode acontecer em qualquer lugar, qualquer pessoa aí pode ir frequentar, né? Existem várias religiões que se reúnem, né? Mas a igreja, ela não é uma mera reunião religiosa, mas é algo muito maior, né? Como eu coloquei aí, todas as reuniões da igreja, quando os crentes se reúnem para adorar a Deus, edificar uns aos outros e glorificar o nome de Deus, né? Acontece algo glorioso e eterno, né? A gente não está só em um evento, mas nós estamos participando e nós somos algo que vai transcender o tempo, não é? Uma vez que nós somos parte de um corpo, né, que vem desde muito tempo atrás, né? Desde quando Deus chamou Abraão, né, nós somos parte desse mesmo povo de Deus, né? Então, nós transcendemos o tempo porque nós estamos de acordo, né, juntamente com nossos pais do passado ali. Antes de Abraão, com Adão e Eva, né? Nós somos, né, descendentes dele e em tudo, infelizmente, né? Principalmente no pecado agora, né? Mas nós fazemos parte desse corpo global, né? Acima do tempo, né? Que vem aí desde a criação do mundo e continuará aí até a vinda do nosso Senhor Jesus, né? Então, é muito mais do que uma religião, uma reunião religiosa, né? Então, muito além do ritual, né? Quando a gente se reúne, nós estamos participando de uma realidade espiritual profunda e diferente de tudo no mundo. Hebreus 12 vai dizer, eu não anotei aqui, deixa eu abrir aqui rapidinho. Hebreus 12, 22. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos justos nos céus, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores que falava com o sangue de Abel, né? Esse é o status dos crentes agora, né? Nós participamos fisicamente aqui, mas no céu os nossos irmãos que já morreram, que já estão com Cristo, também participam da presença de Deus lá, e tudo acontece, né? Ao mesmo tempo ali, os anjos adorando ao Senhor, né? Nas imagens principalmente que nós vemos no Apocalipse 4 e 5, né? Onde ele mostra que no céu toda a vontade de Deus é realizada perfeitamente, né? E que nos leva a dizer que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu, e que um dia, né, essas duas coisas se fundirão e serão uma coisa só, né? Então é algo muito além do ritual, né? Transcende o tempo, como nós vimos, também o espaço, né? No céu ali, né? Os nossos irmãos que já estão na presença do Senhor também participam, né, da adoração a Deus, que já estão lá, né, junto com os anjos, com os seres celestiais, e nós aqui ainda também participamos, né? Então, no fundamento de tudo, toda essa comunhão e glória só são possíveis através da obra salvadora de Jesus, né? Como o autor de Hebreus vai dizer, que nós chegamos lá por meio de Jesus, né? Que é o nosso mediador, e por meio do seu sangue que torna tudo isso possível, né? Então vamos ver algumas declarações que a Bíblia fala sobre o que é a igreja do Senhor, né? Impressionantes. A visão que Deus tem da igreja é algo sublime, né? A gente vê os seus defeitos, né? Mas Deus sabe que ela é algo sublime, é algo que Ele quer que aconteça, né? E nós devemos ter essa visão também, né? Apesar das imperfeições, né, que nós vemos aqui, né? Imperfeições as quais nós também cooperamos, né, com isso, mas o Senhor nos vê não como algo descartado, a ser desprezado, muito pelo contrário, né? Então
vamos ver aí 1 Timóteo 3,15. Aí outra pessoa abre lá em Atos 20 e 28. E outra pessoa abre em Atos 9,4, por favor. Quem achou pode ler. Uma declaração forte, né? Nós somos a casa de Deus, a família de Deus, e somos a coluna e o baluarte da verdade, né? Pode ler no próximo, né? Atos 20, 28, que vai mostrar que a igreja tem um alto preço, né? E ela foi comprada pelo sangue do Filho de Deus. Paulo aí está instruindo os pastores ali da cidade de Éfeso, né? E ele está dizendo que os pastores devem cuidar de si mesmo, do rebanho de Deus, e vai dizer o porquê, né? Deve haver esse cuidado, porque a igreja não é qualquer coisa, né? Ela foi comprada pelo próprio sangue do Filho de Deus, né? Do Deus Filho. Por isso que a igreja deve ser cuidada e zelada, ela é valiosa, né? Então, Atos 9,4, quem achou pode ler, por favor. Vai mostrar a união de Cristo com a igreja, onde o mal que fazem à igreja também é feito a Jesus, né? Pronto, né? A gente sabe que Paulo tinha maquinado perseguir a igreja de Deus, né, que estava se expandindo, e ele sai ali para perseguir o povo. Inclusive, antes ele já tinha participado da morte do próprio Estevão, né, e aí ele tem um encontro com o Senhor, e o Senhor Jesus se identifica com o seu povo ali, né? Paulo estava perseguindo pessoas que faziam parte da igreja, e Jesus diz: você está me perseguindo, né? Então, quem persegue a igreja, né, quem maltrata a igreja, está fazendo a mesma coisa com o nosso Senhor Jesus. Então a gente vai ver também que existem responsabilidades, né, de cuidar uns dos outros, né, mas a gente vai ver mais alguns mais para frente, né, e teremos um capítulo só sobre cuidar, né. Mas existem responsabilidades, né, que nós vimos algumas já, de se portar bem na casa de Deus, de sermos exemplo de comportamento como pessoas que não são desse mundo, né. Nós devemos imitar no comportamento do nosso pai, do nosso irmão mais velho, que é Jesus, né? Na ideia de família, onde o pai nos ensina, os irmãos mais velhos são responsáveis pelos mais novos, né? Mas todas essas responsabilidades são também privilégios, né? Então, ser membro da igreja envolve responsabilidades que são privilégios, e o autor vai dizer no finalzinho de tudo que o objetivo do livro é transformar nas nossas vidas, né? E não apenas trazer informações sobre o que é a igreja, nem nada disso, né? A ideia é que, ao finalizarmos nossos estudos aqui sobre esse tema, nós possamos ser transformados e colocar em prática, né, essas 8 verdades que nós veremos, que são essas aqui, né? Que é pertencer a uma igreja local, praticar a hospitalidade, né, que será o nosso próximo encontro, que vai ser acolher, valorizar o culto e o congregar, cuidar uns dos outros, servir com os dons espirituais, né, ter bons relacionamentos com o nosso pastor, honrar, a missão pessoal de testemunhar e a missão coletiva de comissionar a igreja para o mundo. É o quê? A 6. No honrar, a parte de honrar. Viu? A gente vai ver agora quem quer amar a igreja de verdade, né? Nessa aula.
Pena que não é o nosso caso, felizmente. Então, esses são os nossos privilégios, né? E o que nós vamos aprender que de fato tudo isso é um privilégio e como nós podemos colocar em prática cada uma dessas coisas. Opa, foi demais. Pronto. Aqui são alguns dos motivos, né, que algumas pessoas não estão envolvidas na igreja, né? Alguns foram feridos por membros da igreja e pastores, o que é muito comum, né? Não é raro a gente cruzar com algumas pessoas e ela dizer, não, eu era da igreja, né? Se a gente for perguntar o porquê, ela vai dizer alguma coisa desse tipo, né? Que vacilaram com ela, né? E tal. Mas isso não deve ser um motivo para a gente abandonar a igreja, porque nós vacilamos com Deus, né? Mas Ele nunca nos abandona, né? Pelo contrário, né? Então, quando o irmão vacila conosco, as escrituras vão nos instruir para a gente chegar até esse irmão e resolver esse problema, né? Então, é um motivo que leva as pessoas a não se envolverem, mas não é um motivo justo, né? Na verdade, nenhum motivo será justo, uma vez que o próprio Cristo nunca vai abandonar a sua igreja, a sua noiva, né? A ideia é que nós devemos sempre buscar nos reconciliar com algum irmão que nos prejudicou, então que nós mesmos prejudicamos, né? Porque muitas vezes nós mesmos podemos ter prejudicado alguém, né? Mas a gente só vê aquilo que fazem de errado conosco, né? Então, a ideia da igreja é vá lá, se reconcilie com seu irmão, né? E deve sempre continuar no contexto da igreja também, né? Então, mas é um motivo que faz com que algumas pessoas não estejam envolvidas, né? O outro é a ideia de pró-igreja na teoria, mas não na prática, né? Aquelas pessoas que eu falei no começo, né? Que elas veem a igreja como algo positivo, assim, tô triste hoje, eu vou na igreja para ver o que é que Deus quer falar para mim, né? Aí procura igrejas que tem a temática para esse. Sim. Exatamente. É. Que no caso aqui está nessa categoria dos ninjas. Que é quando os ninjas, entendeu? É os ninjas, porque eles vêm para o culto, né? Mas aí quando acaba, tá orando, eles pega o beco, né? É, pega o beco, que no caso é isso aí, né? Eles vêm para o culto, mas também só vêm para o culto e não quer se relacionar com ninguém. Os pró-igreja, eles não são parte da igreja, mas eles só vão até a igreja procurar algo para satisfazer os anseios que ele busca naquele momento, né? Mas às vezes leva os filhos para a igreja, né? Para a EBF, não, leva o menino para lá, mas o relacionamento mesmo comunitário de igreja eles não querem, né? Alguns vão acompanhar online, mas na prática estão ausentes, né? Os crentes digitais. Alguns não foram ensinados sobre a importância da igreja, né? Existe muito isso também, mas também não é o nosso caso, pois né, agora nós vamos ver mais especificamente, né, a igreja e tudo, a importância disso. Alguns estão cansados e exaustos, que é bem comum também, né? Pouca gente fazendo muita coisa. Alguns são os ninjas, né? Que é esse aí que antes do culto acabar vão se embora. E alguns amam, mas não sabem bem como externar esse amor para com a igreja, né? Então, independentemente de onde você esteja, todos nós nos beneficiaremos ao recuperar a visão do Novo Testamento sobre a igreja de Cristo. Todos podemos aprender a amar a nossa igreja como Cristo nos chama a amá-la, né? É um mandamento do nosso Senhor, amar a igreja, assim como Ele também a ama, né? Então, o nosso primeiro privilégio, a nossa primeira verdade vai ser pertencer, que é justamente fazer parte de uma igreja local, né? Então a gente vai ver que nós somos criados para a comunidade, né? Desde o jardim, né? Quando o Senhor fez o homem, a humanidade, Ele fez com que o homem necessitasse, por assim dizer, de uma comunidade, assim como, não que Deus necessitasse, mas assim como Deus é uma comunidade, né? Pai, Filho e Espírito, Ele fez com que o homem também ansiasse por esse desejo de comunidade, né? Então é tanto que Ele faz o homem, depois Ele faz o desfile lá, né?
dos animais, e o homem percebe que não está muito coerente, né, a situação dele com a dos animais. Então, ele percebe, Deus faz ali uma ajudadora para ele, né? E a ideia é de multiplicar, encher a terra, cuidar, né, e fazer com que o jardim se expanda para todo o mundo, né, para que a glória de Deus enchesse toda a terra, né? Então, nós somos chamados para isso, nós temos a necessidade disso, né? Só que por causa do pecado a gente não quer se relacionar, né? Nós queremos ficar isolados em nosso mundo, né? Então, mas mesmo em nossa cultura, em nosso redor, a gente vê que a gente tem um certo desejo, né, de ser conhecido, de se relacionar com pessoas que mantêm, de certa forma, interesses similares aos nossos, né? Que eu coloquei aqui, quem gosta de moto quer fazer logo parte do motoclube, né? A comunidades fitness, redes sociais, tribos, né? No Orkut, antigamente. Clube do livro, seminário, foi seminário só para... Então, no final do Orkut tem um negocinho que era assim, as comunidades, né? Então, a gente escolhia uma comunidade com a qual a gente se identificava, e a gente fazia parte dessa comunidade. Aí tinha, eu odeio a segunda-feira, né? Eu odeio acordar cedo, tem um bocado. Então, quando você entrava ali nessa comunidade, tinha tem até na brincadeira de Daniel, né? A gente estava brincando um joguinho para acertar os números. Aí tinha lá, quantas pessoas tinha na comunidade, eu odeio segunda-feira, né? Interessante. Então, a gente entrava e tinha os fóruns de discussão, era bom porque ali era todo mundo pensava igual, né? Não tinha as tretas, nem tem hoje, né? Ali só entrava quem gostava mesmo. Mas aí, em contrapartida, é o perigo da gente ficar só, né, com as pessoas que nós gostamos, com a galera, né? E a igreja não tem esse espírito de galera, porque, como nós vimos, nós não escolhemos, né, quem faz parte dessa igreja, e o vínculo que nos une como povo de Deus é maior do que vínculos de interesses em comum, né? É o sangue de Cristo que nos une. Isso nos molda, né, nos faz amadurecer. Sim. Uhum. Isso. Sim, sim. Não tem nenhum problema. Não conta pra ninguém. A gente vai... É hoje, né? É surpresa. Só depois que os outros veem. Mas existe esse anseio, né? A gente busca nessas coisas de interesse em comum, interesses similares, né? Mas no lugar onde Deus supre essa nossa necessidade é dentro da igreja, né? Nessa necessidade profunda de reconhecimento é na igreja que nós encontramos. Essa questão, né, de querer fazer parte, né, de grupo é interessante porque as pessoas têm esse interesse, mas ao mesmo tempo não têm, né? Então, ao mesmo tempo que eu quero me relacionar com pessoas que pensam da mesma forma que eu, que têm os mesmos gostos, eu só quero isso até certo momento, né? Até a página 2, até um limite, né? A partir desse limite, você não cruza. Aqui é só eu e você não tem nada a ver com isso, né? Ah, que é o conceito de galera. Galera, vamos para tal canto. Aí quando eu estou com vontade, eu vou, né? E quando eu não estou com vontade, eu não vou. Porque eu só quero aquilo que, né, que aquela galera pode me oferecer. Se eu não tiver afim, eu não vou. Mas na igreja, quando eu não estou afim, eu tenho que ir também, né? As cartas do Novo Testamento são claríssimas acerca disso, né? Paulo diz, faça isso, faça aquilo, uns com os outros, perdoem uns aos outros, não mintam uns para os outros, cantem uns aos outros, tudo isso são mandamentos, né? Então, nem sempre a gente está bem para vir para a igreja, mas como a igreja não é a galera, nós temos um compromisso com Deus e com o seu povo, né? Eu sei que a igreja é uma forma de servir aos meus irmãos, até porque Hebreus vai dizer, não deixe de congregar, estimulem uns aos outros nas boas obras e ao amor, né? Eu sei que quando eu vou para a igreja, a minha presença aqui é um fator
importantíssimo para a edificação do meu irmão, né? Então, eu não quero ir, mas eu vou, porque Deus quer que eu vá. A não ser que o cara esteja muito doente, né? Mas eu digo que não quero ir, né? Mas eu vou. Deve ser assim, tá? Então, Deus supre essa necessidade nos dando a igreja, né? Nós temos pessoas com afinidades, mas os nossos relacionamentos não devem ser limitados por isso, né? Mas nós devemos também abrir, né, a nossa vida para outras pessoas também. E como diferente da galera, onde eu não deixo as pessoas se intrometerem, na igreja as pessoas tendem a se intrometer, né? Eu tenho que me intrometer na vida das pessoas e as pessoas também têm que se intrometer na minha, né? A ideia do cuidado mútuo, de exortação, né? Que as escrituras nos chamam também. É ruim fazer isso, né? De querer entrar na vida dos outros, né? E deixar que as pessoas entrem na nossa, mas a igreja é isso mesmo, quando a gente vai ver mais para frente, né? Na parte do cuidar, mais especificamente. Então, nós somos criados para a comunidade e o efeito do evangelho. Alguém abra aí, por favor, Efésios 2, do 11 ao 22, é onde a gente vai ver que, apesar do pecado ter quebrado a nossa comunhão com Deus e também uns com os outros, por meio de Cristo, né, e da sua redenção, nós readquirimos esse privilégio de ter comunhão com Deus, mas também não só com Deus, uns com os outros. Quem achou pode ler, por favor. Amém, né? A gente vê que é por meio de Cristo, né? Nós somos reconciliados com Deus e uns para com os outros, né? E mais uma vez Paulo vai usar essa metáfora da família, né? Que nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus, né? E a ideia é que essa expressão, né, para a família, ela tem um senso de pertencimento e de proximidade que é experimentado dentro dos laços da família, né? Então, existe uma intimidade profunda aqui, não só com Deus, mas também uns para com os outros, né? Então, uma vez que Cristo restaura nossa comunhão com Deus e também uns para com os outros, né? Ele quebra muros de inimizade, especificamente aqui de, né, judeus e gentios, fazendo dos dois um só povo, mas se aplica a tudo, né? Que ele vai trazendo todas as pessoas para dentro da sua família. Uma vez que ele fez isso, houve essa restauração, nós somos chamados, né, a manter essa unidade, né? A nos esforçarmos
para que essa unidade permaneça. Né? Então a gente vai ver isso em Efésios 4:2. Ainda está em Efésios aberto? Ou não? 2 e 3. Pronto. Aqui no capítulo 4 de Efésios, Paulo começa a aplicar à igreja tudo aquilo que ele já tinha falado anteriormente, dos capítulos 1 ao 3, né, que é mais teológico, né, as riquezas que nós temos com Cristo nas regiões celestiais, o selo que o Espírito Santo coloca em nosso coração, né, nós somos chamados a refletir isso, nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, estávamos mortos, mas agora não estamos, né, somos salvos pela graça, ele continua, no que a gente já leu anteriormente, quebrou o muro de inimizade e tal. No capítulo 4 ele começa a mostrar como, à luz de tudo isso que ele falou, né, nós vivemos na prática. Então ele vai dizer que a gente deve ser humilde, né? Geralmente quando tem um combo, né, de palavras assim, de características, a primeira é sempre a mais importante, né? Então ele manda a gente ser humilde, e é a humildade que nos faz sermos dóceis, sermos pacientes e suportar uns aos outros. Eu já ouvi muito, né, que suportar uns aos outros é dar suporte, mas não é, tá? Suportar é isso mesmo, é aturar, né? Né? Arthur é meu irmão, mas né? Vou ter que aturar ele. É isso mesmo, vai ter que me aturar. É verdade. Pois é, suportar é tolerar, é aguentar, tudo aquilo que a gente gosta de fazer, né? Quando é uma coisa, né? Quando a gente não tolera alguma coisa, a nossa ideia é, vai para lá, não quero saber mais disso. Mas na igreja, nós devemos ser humildes, dóceis para com os nossos irmãos, tratar os nossos irmãos bem, né? Sermos pacientes com os irmãos que, né, dão mais trabalho, né? E também os irmãos que não dão tanto trabalho têm que ter paciência com aquele que dá, né? E tolerar, aguentar uns aos outros, né? Aqui é um mandamento dos uns aos outros com amor, né? E ele vai chamar isso que a gente deve se esforçar para que essas coisas aconteçam, né? Porque não é fácil, né? Exige esforço mesmo da nossa parte, né? Que a nossa tendência é sempre não querer mais se relacionar nem nada disso, mas nós devemos fazer esse esforço para manter. Exatamente, a gente quer. Não é 100% assim. É, sim, exato. E a ideia das exortações, né, que também são mandamentos, é que o irmão que não está muito adequado, ele se oriente, né? Nunca pecou, vá-se embora daqui, nunca mais apareça, né? Pelo contrário, é uma postura amorosa de querer resolver o problema daquele irmão, ajudá-lo, auxiliá-lo, né? Não deixá-lo sozinho, né, ali na sua queda e acabar de enterrar, né? Mas pelo contrário, é tirar ele do poço, ajudá-lo a tirar ele ali daquela situação. Hum? O quê? A gente vai chegar lá.
a carta aos Efésios é sensacional, assim, principalmente do capítulo 4. Eu me senti muito humilhado, né, quando eu estudei um pouco, né, toda essa carta, principalmente chegando no capítulo 4, que mostra como, né, o meu comportamento assim, não se adequava muito bem com as ordens que Paulo dá aqui, né, de ser humilde, dócil, paciente, suportar, não dizer palavras que desagradem nossos irmãos, né, e tal. A gente vai ver isso mais para frente na parte do cuidado. Não que eu xingasse os irmãos, viu? Não estou dizendo isso não. Eu sou uma pessoa brincalhona, né? Então às vezes a gente tira uma brincadeira que o irmão não gosta e a gente deve ter em nossa mente que o irmão é diferente de mim. Você pode brincar comigo de qualquer tipo de coisa, eu não vou ligar. Mas tem gente que já liga, né? Então eu devo levar em consideração também essas sensibilidades, né, dos nossos irmãos. Então, se eu ter uma brincadeira, o irmão não gosta, eu já não tiro mais aquela brincadeira com o irmão, né? Porque eu sei que para ele aquilo é sério e ele não gosta. Então, como a gente vai vendo o cuidado, né? Por querer cuidar do meu irmão, eu não faço mais aquilo, né? Mas não adiantar aqui. Opa, já está no canto certo. Experimentar a bênção da comunhão exige que você evite se afastar dos outros irmãos e irmãs da igreja e que não negligencie os momentos juntos, né, pequenos grupos, no nosso caso a gente chama de célula, né, na adoração coletiva e na comunicação contínua, né? Na comunicação contínua é importante porque nos faz vermos, por exemplo, no caso de uma brincadeira que não gosta, tem que chegar até mim para eu saber que a pessoa não gostou para eu não fazer mais, né? Então, também naquelas pessoas que sentiram feridas e não querem mais saber de igreja, né, chegar para a pessoa que a feriu e dizer, meu irmão, você fez isso comigo, né, não gostei, né, e o irmão que deve ser guiado pelo Espírito vai reconhecer o erro, vai dizer, me perdoe, né, vamos deixar isso para trás, me perdoar e vamos seguir juntos agora, né, na nossa missão aqui como igreja. Então vamos ver a igreja sob o olhar de Jesus agora, né, nós fomos criados para a comunidade, vamos ver como Jesus olha para a igreja, né? Então, um erro comum de muitas pessoas é preferir os movimentos, os eventos ou os grupos de mesma idade em vez da lentidão e dos problemas da igreja local, né? Então, pessoas que não querem participar do dia a dia da igreja local, né? Por achar que a igreja local vai impedi-la, né, de fazer a obra de Deus, né? Tudo isso, né? Pessoas que preferem apenas aqueles movimentos para-eclesiásticos, né? De evangelização, vamos evangelizar, mas não tem comunhão com a igreja local, né? Isso é um erro comum, porque um não está desassociado do outro, né? O careca era assim, era? Era? Hã? A cru? Sim. Ah, tu só ia para a cru e não vinha para a igreja. Hã? Sim. 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 É. Aham. Sim, com certeza. Uhum. Sim. Que no, o autor relata até isso mesmo, que ele preferia, não estou dizendo desse movimento, mas ele preferia esses movimentos externos, né, para eclesiásticos, porque ele achava que esses movimentos ele poderia se doar mais nesses movimentos do que numa igreja local, né? É verdade, ele se arrependeu. É. Mas é um erro que pode, né, acometer certas pessoas mesmo, né? Achar que ele deve dedicar todo o seu tempo a isso. E é? Uhum. Ixi, aí é osso. No que não tem problema dos movimentos, são bênçãos, né? Desde que, como o Daniel disse, ele não tenha a primazia sobre a igreja local, né? Eu tenho uma reunião da célula, eu tenho um culto, eu vou deixar de estar ali com os irmãos da minha igreja local e vou para outro canto, né? Isso aí é perigoso mesmo. E é erro, né? Então, a mudança de perspectiva é que a gente não pode deixar que a experiência ou preferência de ditar o que é a igreja, né? Não podemos deixar que isso seja seja o nosso norte, né? Nós devemos ver a igreja biblicamente. E isso significa ver a igreja com alegria. Aí o autor vai dizer isso aqui.
Pertencer a uma igreja significa investir a sua vida em uma comunidade de crentes centradas no Evangelho, que servem uns aos outros com alegria e avançam juntos na missão de Jesus, né? Aí ele vai dar um exemplo vai dar uma citação, melhor dizendo, de Martin Lloyd Jones, onde ele vai dizer que cristãos infelizes são uma propaganda ruim para a fé, né? A pessoa só vive reclamando, nada tá bom para ela, e ela é crente, o povo vai dizer, meu irmão, o cara é crente, só vive reclamando, eu não quero isso não, para ficar assim, né? Aí fica se lamuriando tudo, e Lloyd Jones vai dizer que não, né? Não deve ser assim, que é um mau testemunho também, né? Não que a pessoa vá sofrer, vai dizer, uhul, que alegria, mas é que o sofrimento não faz com que eu fique reclamando, porque eu sei que o sofrimento pode ser temporário, se Deus quiser, mas que Deus está comigo nele, e não importa o que aconteça, o Senhor estará comigo, e essas coisas não desviam o meu foco do Senhor, nem nada disso, né? Então, quer dizer, eu estou triste, mas eu sei que o Senhor está comigo, né? Então, a alegria exuberante dos primeiros cristãos foi o que mais atraiu o mundo, né? Ali em Atos a gente vê o povo sofrendo, Estevão morrendo e a igreja aumentando, né? Tem até uma passagem que vai dizer que os discípulos se alegravam por ser dignos de sofrer pelo nome de Jesus, né? Então, 2 Coríntios 6 vai dizer que a igreja não é isenta do sofrimento, né? Mas nós encontramos o poço da salvação, onde nós podemos, né, beber essa água da alegria. Ele vai dizer sempre tristes, mas não o quê? Esqueci. Mas não abatidos, né? Que Paulo vai falar, né, da sua situação enquanto apóstolo, e ele vai dizer coisas bem ruins, mas essas coisas ruins não afetavam naquilo que de fato ele era por estar no Senhor, né? Então ele vai dizer, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas tudo possuindo. Então, vamos avançar mais um pouquinho. E a gente vai ver a questão da igreja local e da igreja universal. Não é do reino de Deus, tá? O que o desigrejado alegava é que ele era da igreja universal e que a igreja local era ruim, pecaminosa, não servia mais para nada, né? Existe de fato essa distinção na escritura, onde a igreja universal é a igreja de todos os tempos, né, de todos os lugares, e a igreja local é uma expressão visível e concreta, onde a vida cristã acontece, onde os mandamentos, né, dos uns aos outros que nós encontramos nas cartas são cumpridos, né, são exercidos. E um cristão solitário, como diz ali, além do Novo Testamento não reconhecer esse tipo de cristão, né, ele não cumpre os mandamentos dos uns aos outros, porque ele não tem esse outro, né, para ele exercitar isso, né? Quando manda, sejam pacientes uns com os outros, como é que ele vai ser se ele está sozinho, né? Como é que ele vai suportar ao outro se ele está sozinho? É bom também que ninguém suporta ele, né? Porque ele deve ser aquela pessoa bem chata, geralmente é. Sim, corporalmente, na igreja como um todo. Então, tá aqui, né? Que a igreja local é o foco do Novo Testamento. E aí, esquecendo, a gente vê que todas as cartas do Novo Testamento foram escritas para igrejas locais. Uma igreja que se encontra na Galácia, a igreja que se encontra em Éfeso, que se encontra em Corinto, né? Até as cartas pastorais, né, para indivíduos são direcionadas a esses indivíduos para que eles saibam como se comportar na igreja. 1 Timóteo era um pastor, Tito era um pastor, Filemon recebia uma igreja em sua casa, né? Então, todas as cartas são endereçadas para igrejas locais. As 7 cartas ao Apocalipse, né? A gente vai ver que são 7 igrejas locais, cheíssimas de problemas, mas Jesus está lá. Eu ando no meio das igrejas, se arrependam, venham para mim, não negociem, né, com o Império Romano, mas venham para mim, né? Então Jesus anda no meio da igreja mesmo ela sendo defeituosa, e está sempre chamando ela ao arrependimento e a não se moldar aos padrões do mundo, né? Então, ele dá, ele dá o exemplo de 1 Coríntios, né? Ali era bagaceira, viu?
E é interessante que Paulo já. É verdade. Uhum, isso. É interessante que, mesmo com todo o reboliço ali de Corinto, Paulo, quando vai escrever, né? Ele vai dizer assim, começar a sua carta. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Aí tinha, né, o grupo, um dizia que era de um, outro era de outro, né? Pagar Paulo. Aí os cabas queriam se divorciar porque o cônjuge não tinha se convertido. Os casais não queriam ter relação sexual, que achavam que era pecado. Aí tinha um caba tendo um caso com a madrasta. Os irmãos levando o outro para a justiça. E isso fazia vista grossa, exatamente. É isso mesmo. Dizia, é isso mesmo, é. Bagunça no culto, né? Uns querendo ser mais espirituais, cachaça comendo no centro. Os pobres não tinham acesso a ceia. Diga aí. Aí Paulo diz que essa é uma igreja de Deus, que o povo ali era santificado em Jesus, foi chamado para ser santo. Diga aí que invocava o nome do Senhor. Paulo, e Paulo escreveu para corrigir isso, né? Se a memória não me falha, quarta é. Eu acho que na segunda, que é a quarta, o caba que estava tendo caso, ele se orientou, né? É a segunda. É. Essa segunda ele até responde questionamentos que a igreja já tinha mandado para ele, né? Ele vai dizer, esqueci como é que ele vai dizer, mas é isso. Sim, a gente já vê uma mudança. Não ajudar, é. Diga aí que bagunça da bexiga. Então, Jesus não morreu apenas por mim, né? Mas ele morreu para purificar um povo para si. Tito 2,14 vai dizer, ele se entregou por nós, né, coletivo, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras, né? Então, morreu por mim individualmente, é claro, mas também pelos meus irmãos, né? E juntos nós fazemos parte dessa família, pelo seu povo. É, exatamente. Não é um povo particularmente seu? E a conexão. Nós demonstramos que somos parte da Igreja Universal a nos identificarmos com a comunidade local real, né? É aqui que a gente vê mesmo, né, o rebuliço e que a gente coopera com o reino de Deus, né, chamando o irmão ao arrependimento, ajudando o irmão necessitado, né? A vida de igreja, né? O irmão que está doente eu vou socorrê-lo, dificuldade financeira eu vou socorrê-lo, eu vou ser socorrido, né, quando isso acontecer, e eu já fui socorrido, né, pela graça de Deus. Viver a igreja é algo maravilhoso que nós nos despimos, né, de orgulho e tudo. Quando a gente fica vulnerável, a gente se abre para a igreja conhecer a vulnerabilidade e recebermos ajuda. E da mesma forma, os irmãos, né, de podermos ajudar aos nossos irmãos, né? Então, quando nós precisamos, fomos socorridos pela igreja do Senhor, né? E graças a Deus por isso. E a gente não tem orgulho de dizer que estava precisando e nem vergonha de receber esse auxílio, né? Porque Deus fez isso fez a igreja para que isso acontecesse mesmo, né? Então, vamos avançando, porque membresia é bíblica. Nós vemos nas escrituras, né, vários textos que mostram que existiam registro dos membros que frequentavam aquela comunidade, né? Então, a gente vai ver aí que um dos motivos para isso era a disciplina e ordem, né? Como nós vimos no caso do camarada lá de 1 Coríntios, né? Paulo repreendeu na atitude dos coríntios por fazer vista grossa com aquilo, e vai dizer, expulsa esse camarada, para que a carne morra, né? Mas o espírito
não morra, algo assim, né? Que a ideia é que ele sofra na pele as consequências de ser expulso da igreja, até ele não quis se arrepender, e o espírito seja salvo. Para ele sentir na pele a tristeza de não fazer parte do povo de Deus, para se arrepender e aí ser reintroduzido, né? Entrega a Satanás, para que ele sofra na carne. Né? E a gente vê que ele se arrepende e é recebido de volta na comunidade. Né? Então, a membresia serve para exercermos a disciplina e a ordem. Né? E a disciplina, como eu já disse, não é expulsar, fez um pecado, expulsa. Né? Tem todo um processo. Chama para conversar, ouvir o show. Né? Tá certo. É o disciplinado, né? É o próprio disciplinado, exatamente. Uhum. Sim. Teu filho, né? É verdade. Exatamente. Não tem como. É. Então, a gente vê que aquele rapaz ali em Corinto, ele era identificável, né? O que dizer que ele fazia parte dessa igreja, e essa igreja tinha uma membresia. Então, a membresia também serve de contagens ilícitas, a gente já vai ver isso também no Novo Testamento, né? A gente vê em Atos, quando Pedro prega, se converte perto de 3 mil, depois perto de 5 mil. Né? 1 Timóteo 5 vai dizer que deve se manter uma lista de viúvas para receber auxílio da igreja, né? As viúvas mais novas não deviam estar lá, né? Mas as mais velhas necessitadas sim. O que mostra identificação dessas pessoas que faziam parte da igreja, né? E também prestação de contas. Os pastores prestaram conta das almas que lhe deram. Hebreus 17, 13, né? Vai mostrar isso. Então, se o pastor é responsável por cuidar de pessoas, o pastor tem que saber quem são essas pessoas, né? Mostrando também que existe uma membresia e pessoas são identificáveis dentro da igreja local, tá? A escritura também vai usar várias metáforas para falar da união, né, entre essas pessoas. Pedro vai dizer que a igreja, as pessoas, né, são pedras em um templo que está sendo construído. Né, ele vai dizer, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Né? Então, Deus está construindo um povo, né, a sua família, também um edifício é outra imagem que os autores bíblicos vão utilizar. Né? Esse edifício está sendo construído, edificado. Né? Então, eu fui edificado. Né? A edificação não é pessoal, ela é coletiva. Né? O prédio de Deus está sendo construído. Né? Então, ser edificado é eu fazer com que esse prédio continue sendo levantado. Né? Não, eu faço uma coisa, eu faço isso, mas eu sou edificado. Né? A ideia de edificar é que eu edifico o meu irmão e o meu irmão me edifica, a gente cresce, a gente chama outras pessoas para fazer parte desse prédio. Né? É assim que
funciona a ideia de edificação, né? Coletiva também, não individual, né? Paulo vai dizer que nós somos membros de uma família, como a gente já leu. Filipenses 3,15 vai dizer que a nossa cidadania não está aqui. Nós não somos cidadãos daqui, né? Ele vai dizer, Filipenses 3,20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Na 1 Coríntios 15, Romanos vai dizer isso também, porque nós somos parte de um corpo, né? 1 Coríntios todinho vai dizer isso, mas especificamente o 27, ele vai dizer, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo, né? Então a mão, ele vai dizer que a mão precisa do olho, o olho precisa da boca, a boca da orelha, do ouvido e assim por diante, né? Mostrando que nós não somos autossuficientes, mas precisamos uns dos outros, né? E a outra metáfora é família, edifício, tem de plantação também, e a de corpo, né? Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, né? Todos nós fazemos parte disso, né? Eu sozinho não adianta de nada, né? O que é que adianta a mão, uma mão solta aqui, se não tem os pés e as pernas para levar essa mão até determinado local, né? Não tem como. Então, o Novo Testamento rejeita a noção popular de eu sou membro da Igreja Universal e por isso eu não preciso fazer parte da igreja local, não preciso fazer parte da vida dessa igreja, né? O Novo Testamento rejeita isso. Então, vamos elevar ainda mais, né, o nosso conceito de igreja. Paulo eleva a igreja de um simples grupo de amigos para um projeto cósmico. É o corpo vivo de Cristo e a família de concidadãos reconciliados. Em Efésios, a nossa união local é o sermão que revela a multiforme sabedoria de Deus a todo o universo espiritual, né? Os seres espirituais estão contemplando, né, o nosso culto, né, como vai dizer. Nós somos o corpo de Cristo, Efésios 1, 21 e 23, cidadãos da família de Deus, unidos como pedras no seu templo que está sendo edificado, né? Deus nos chama, é interessante, Deus nos chama, né, para fazer parte dessa edificação. Né, nós somos chamados à unidade pelo Espírito, como a gente já leu, recebemos dons e líderes para o amadurecimento do corpo, né? Paulo vai dizer que Deus, ele constituiu uns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas e pastores e mestres, né? A fim de que a igreja atinja a plena maturidade em Cristo e para que a igreja não seja levada por todo o vento de doutrina, né? Então, a igreja também é uma fortaleza que nos protege de ataques externos, né, de doutrinas erradas que podem nos desviar, tirar nossa atenção. A igreja também é esse nosso quartel aqui, essa nossa proteção, né? O amor da aliança. Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Amá-lo e rejeitar a sua noiva é impossível, né? Já pensou que eu gosto de você, mas não gosto da sua esposa, né? Ele está dizendo a mesma coisa, eu não gosto de você, do mesmo jeito, né? Não existe. Uma vez, Paulo vai dizer que quando se casa, é uma só carne. O que é de um é de outro, o que acontece com um acontece com o outro, né? Não tem como separar. Não tem como gostar de um dos cônjuges e não gostar do outro. A mesma coisa é com a igreja, né? Não podemos gostar de Jesus e não querer se relacionar com a esposa dele, né? E também a igreja é um sermão cósmico. Ao nos reunirmos, manifestamos a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades nas regiões celestiais. Colossenses 3:10. Não é 3:10 não. Hã? Não sei. Faz 3:10 mesmo. Não sei porque eu tirei Colossenses, não. Não é que não está ali Colossenses, não está porque é a que a gente está falando, é Efésios, né? Que burro.
A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades celestiais. Poderes e autoridades nas regiões celestiais, no 11, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Então, seres espirituais vêm nessa manifestação da graça de Deus atuando, quando a igreja funciona, né? Nós temos esse conceito da igreja elevada, onde a gente trabalha para que essas coisas aconteçam, e os seres celestiais são humilhados, porque eles não querem que a igreja viva em unidade, né? Os poderes celestiais são os demônios, né? Os minions do Satanás, né? Se você faz parte de uma igreja, então faz parte de um sermão cósmico que está sendo proclamado aos poderes e autoridades espirituais. Cada vez que vocês se reúnem, vocês tornam conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Né? Deus pega a gente que não tem, né? Tinha tudo para não ser próximo, para não ter vínculos, né? Pega a pessoa que não tem instrução, pega a que tem, pega um pobre, pega o rico, coloca tudo junto, pega japonês, pega preto, pega branco, coloca tudo num canto só, vivendo ali em harmonia, né? Se esforçando para que essa harmonia exista, servindo uns aos outros com humildade, com gentileza, com paciência. Isso aqui é tudo que o diabo não quer, né? E a igreja que é capaz de fazer com que toda essa galera que não tem nada a ver uma com a outra viva em comunhão, né? Então, uma pessoa mais instruída uma pessoa mais instruída educacionalmente pode ser instruída por uma que não é tão instruída educacionalmente, né? Por assim dizer, onde um rico é servido por um pobre e onde um pobre é servido por um rico também. A igreja é isso aqui, essa loucura e que é plano de Deus e que só aqui a gente encontra essas coisas, né? E para encerrar, a gente vai ver alguns obstáculos que nós encontramos para fazer parte da comunidade local do Senhor, né? Então, o maior impedimento para vivermos a comunidade bíblica não está na estrutura, mas em nosso próprio coração. Para desfrutarmos do privilégio de pertencer, nós precisamos vencer 4 barreiras modernas que nos afastam da realidade simples e profunda de ser a família de Deus, né? Então, a primeira vai ser o sensacionalismo, e a ideia aqui é de você buscar emoções, né? Os sentimentos que vão lhe fazer bem, né? Então, a busca por eventos extraordinários, conferências que vão me fazer me sentir elevado, essas coisas que as pessoas têm buscado muito hoje, né? É um lugar onde a luz vai estar apagada, eu estou ali, ninguém está me vendo, eu fecho os meus olhos e me conecto com Deus e me emociono, e ali é só eu e Deus. O irmão que está do meu lado não tem nada a ver com o que eu estou sentindo aqui, né? E eu também não tenho nada a ver com o que ele está fazendo ali, né? Mas Paulo diz, cantem uns aos outros, orem uns pelos outros, né? Que é para ensinar uns aos outros, né? Então, estar na comunidade fisicamente, né? Mas individualmente ali, né? Só você e Deus, não é um comportamento adequado, né? Para a igreja também. É uma barreira para a comunidade, porque você está ali só para você e Deus, para receber aquilo que Deus tem para você e não para o seu povo, né? Pouco importa o que Deus tem para o seu povo, desde que o que Ele tenha para você seja legal. E se você não encontrar ali, você vai em outro canto que tem, até você achar, né? Então, o sensacionalismo é uma barreira, né? Então, o desafio disso, das pessoas que buscam isso, né? É redescobrir a beleza de servir no anonimato, que vai ser cuidado das crianças no culto infantil, ajudar uma mãe, ir na casa dela, tá de resguardo, vou lavar uma louça, vou fazer um almoço, vou varrer uma casa para essa irmã, para um irmão idoso também que já não pode fazer isso, é debilitado, mãe solo, né? A vida de igreja, o pertencer a uma igreja não diz respeito só a vir ao culto aqui, né? Mas ela expande e, como eu disse, né, se mete na vida das pessoas também durante a semana, né? A vida cristã comum é o que vira o mundo de cabeça para baixo. A próxima barreira é o misticismo, e a ideia é que a espiritualidade não é uma experiência privada e mística ou miraculosa, como os eremitas criam, onde eu tenho que me retirar, né, do convívio das pessoas e viver sozinho, né?
O sensacionalismo, ele vai para onde tem gente, mas quer aquilo só para ele. Já essa ideia do misticismo, do eremita, é que ele não vai para onde tem gente, ele vai ficar recluso e assim ele acha que ele pode alcançar uma maturidade espiritual maior, né? Só que o problema não é isso, né? Mas o próprio coração, né, vai aonde você for, não tem para onde correr, né? Então, onde Jesus está, ele caminha entre os candelabros, que é a igreja local. Para experimentar Jesus de forma profunda, você não precisa de um deserto, mas precisa de um banco na igreja. O próximo é o idealismo, que é o sonho da igreja perfeita, e que esse sonho destrói na igreja real. Tem até uma frase de Bonhoeffer que é famosa, né, que é: aquele que tem a igreja ideal na mente vai acabar sendo o destruidor de uma igreja real, né, porque ele cria uma igreja na mente dele, e quando lida, né, com a realidade, quando se depara com a realidade, ele vê que não é aquilo, ele acaba sendo o destruidor, né, dessa igreja. A gente já viu, né, 1 Coríntios e Atos 5, né, a galera mentindo ali também, Atos 5, né, que nós devemos matar esse sonho de igreja perfeita para amar pessoas reais, identificar evidências da graça nelas, que com certeza encontraremos, né? E o individualismo, que é viver vidas isoladas e superficiais, que são mediadas apenas pela tecnologia, né? Aquele que vê só pregação na internet, né? Assiste o culto de casa, mas não participa em nada, né? É interessante que 2 João 12 vai mostrar da importância do face a face, como está escrito aí, né? Ele está escrevendo uma carta para uma igreja, né? E ele vai dizer: tenho muito o que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, eu espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa, né? Então, essa vida online é bom, em certo ponto, mas ela não deve substituir o face a face, né? O vida na vida, como se chama. Paulo vai escrever aos Romanos também, para dizer que quer ir lá compartilhar algum dom com eles e receber também dons dele, né? Daquela igreja ali. Então, esses são as quatro barreiras, e no final de cada capítulo o autor vai dar alguns passos de ação, né? O que é que a gente deve fazer agora, uma vez que a gente já viu tudo isso, né? Então ele vai dar instruções práticas para a gente. E a primeira delas é que nós devemos elevar a nossa visão acerca da igreja, né? Nós devemos parar de tratar a igreja como algo opcional ou como algo que vai atrasar a nossa vida, né? E ela pode ser imperfeita, e é imperfeita, mas é indispensável para o crescimento como discípulo. Identifique-se localmente, né? Não devemos seguir esse padrão de isolamento, né, que nos traria aí perigos, né? Nós não teríamos a proteção, não teríamos o cuidado e também a prestação de contas que Deus planejou para nós, né? Hebreus 17, como a gente viu. O próximo é priorizar o reino em suas mudanças. A ideia é que quando eu tenho de me mudar, ou quando eu penso em me mudar para uma outra localidade para residir, né, eu devo levar em conta se naquela localidade existe uma igreja saudável, uma igreja bíblica para eu fazer parte, né? Eu vejo que é muito comum nesses planos que nós traçamos, a gente muda para perto do trabalho. Arrumei um trabalho, eu vou me mudar para perto, vou me mudar para estudar em tal canto, mas esses planos nunca levam em conta, né, ali para onde eu vou tem uma igreja bíblica, se eu for para ali eu vou deixar de congregar, né? Essas coisas também devem fazer parte dos nossos planos.
pior que isso é importante mesmo. Uma das minhas piores fases foi quando eu não frequentava a igreja regularmente, né? Eu trabalhava em supermercado, era todo domingo, né? Então eu não ia para a igreja uma vez no mês e olha lá. E foi bem difícil para mim mesmo, foi fraqueza profunda. E eu ia uma vez no mês ainda, né? E quem não vai nunca, né? É algo que deve ser levado em consideração mesmo. É uma sabedoria isso aqui, né? Que nós somos de fato edificados e nós precisamos ter, né, esse convívio para chamar, quando a gente, opa, vem para cá, tem alguém, ei, vem para cá, né? E não, né, isso é importante, não devemos menosprezar isso aqui também, né? Cultivar a gratidão pelo privilégio, né, de pertencer a uma igreja, pois é um presente servir, ofertar e viver a missão com irmãos reais, né? Somos parte de um coro que atravessa as nações e a própria eternidade cantando, digno é o Cordeiro. Nós devemos também orar regularmente. Não subestime o poder de interceder pela sua liderança, pelos membros e pelo avanço da missão da sua igreja local, né? Então esses são os passos que ele vai nos dar para colocarmos em prática a luz daquilo que nós estudamos, né? E aqui a gente encerra. Na próxima aula a gente vai ver o tema do acolhimento e da hospitalidade, tá? Então, foi isso, né? Os irmãos têm alguma dúvida? Algum complemento? Então vamos orar, né? Você é tão feliz em fazer parte dessa comunidade, né? Mostre a sua felicidade agora, agradecendo a Deus pela nossa comunidade, né?